Essa contratação do Paquetá é tão bombástica que ela chega a ser comparada com a do Romário quando voltou pro Flamengo, sendo o melhor jogador do mundo, rapaziada, há uns tempos atrás. Pra você ter noção disso, a imprensa inglesa tá repercutindo demais a negociação envolvendo West Ham e Flamengo e Lucas Paquetá. Lá na Inglaterra se usa muito a libra esterlina e o euro, né, rapaziada? Eles negociam entre eles ali, da Premier League interna é na libra esterlina. Já entre outros países da Europa é no euro. E o euro e o real tem uma diferença de quase R$7, rapaziada. É uma diferença muito grande. É um valores astronômicos pro futebol brasileiro. Jamais um clube aqui no continente investiu tanta grana para trazer um jogador, e eles estão em choque, rapaziada, com o poderio financeiro do Flamengo trabalhando com a moeda tão mais barata do que a deles, né, rapaziada, que é o real. Para você ter noção aí do tamanho, do gigantismo que é essa negociação, e por isso ela tá tão arrastada, porque não é tão simples, é muita grana. Ela pode chegar a 50 milhões de euros, rapaziada, juntando bônus, pagamento de agentes e pagamento de impostos em cima desse valor. É uma grana absurda, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui no que a mídia inglesa tá falando sobre o Flamengo, rapaziada, sobre essa contratação. Got this money from Carver, nearly £36 million. Tell us. I'm going to bang the drum for Flamengo because I was lucky enough to see them play last summer. They are the champions of Brazil. They are the champions of South America. They are one of the biggest clubs in the world. Their turnover, I think, went up 25% last year. So they are as rich as some Premier League clubs. I think their turnover is something like 250 million euros. They make a lot of money from selling players. I think last year they made around £80 million from selling players. They also got a big windfall from playing in the Club World Cup last summer in the US. If you remember, they beat Chelsea, I think, 3-1 in Philadelphia. I'm pretty sure I was actually at that game. But they did drop Extra that in. info that wasn't I'm required. pretty sure I was there. They made it to the second round of the Club World Cup, and they ended up making £20 million from playing in that competition. So they are richer than people think. But this is an absolutely massive deal for Brazilian football. I mean, it's almost unheard of for a Brazilian club to buy back a player from a European club for 36 million pounds. And Lucas Paquetá, I'm sure he's looking forward to swapping the London Stadium for one of the most famous stadiums in the world, the Maracanã in Rio. The record attendance there, 173,000 for a game. He's not going to be playing in front of that many people now because the stadium has been redeveloped and the capacity is just 78,000. Okay. Eles estão impressionados com essa recompra de um clube brasileiro a um jogador que ainda tem muito mercado, rapaziada. O Chelsea queria, o Tottenham queria, o Aston Villa queria ele, o City há um tempo atrás queria pagar 90 milhões de euros nele. Assim, o Newcastle também queria ele um tempo atrás. Muitos times, e agora também, né, recentemente chegou o som da ele, muitos times da Premier League querem o Paquetá, ele aqui não quer ir para esses clubes pequenos, rapaziada, ele quer ir para um time gigantesco, ele quer vir pro Mengão. Vamos dar uma olhada aqui também no que o Tim falou sobre o Paquetá, né, voltar para o Brasil. Possivelmente o maior clube fora da Europa. O Brasil tem uma distribuição de contratos de televisão muito desigual. Ok. Portanto, a diferença entre o clube que mais recebe, que é o Flamengo, e o clube que menos recebe é de 7-1. É uma diferença enorme, enorme mesmo. Isso significa que o Flamengo tem dinheiro. E agora temos como parte do calendário o Mundial de Clubes, o que foi enorme por aqui, absolutamente enorme. E o Flamengo, eles são um pouco como um vilão de filme de James Bond. Eles são os campeões da América do Sul, são os campeões do Brasil, e isso não é suficiente. Eles querem o mundo, querem ser campeões mundiais. Sim, então há uma ambição sem limites ali. E eles têm dinheiro para bancar a taxa de transferência e os salários do Lucas Paquetá. Pelo que entendemos, eles não querem ultrapassar o teto que estabeleceram, que é de 40 milhões. Mas as perguntas são, primeiro,
O West Ham está disposto a baixar de 50 para 40? Existe alguma flexibilidade? Mas também quão importante neste momento é um monte de dinheiro para o West Ham? Porque, sabe, ter um monte de dinheiro é ótimo, mas isso não te salva do rebaixamento. E haverá tempo suficiente na janela de transferências para atrair um jogador que não seja uma aposta arriscada? Tem que ser algo garantido. 100%. Quem vai ajudar o West Ham a evitar o rebaixamento? Então, quem é, em primeiro lugar, bom o suficiente e, em segundo lugar, disposto o suficiente para ir para o West Ham nas circunstâncias atuais? Bem, isso é pedir demais. Sabe, não consigo pensar em muitos jogadores que se encaixariam nesse perfil. Ou seja, eu imagino que, do ponto de vista do West Ham, deve haver uma grande tentação de dizer, tudo bem, você pode levá-lo. Mas só no final da temporada, não agora. E então, existe, eu suponho, o risco de uma má vontade. E sabemos que ele é uma figura temperamental. Mas, dado tudo o que já mencionamos, o perigo de ele cruzar os braços e ficar de mau humor parece ser mínimo. O West Ham, ele tá meio com as mãos atadas, né? Porque o time tá brigando pra não cair. Ele levou o Tati Castellanos, eu achei uma loucura do Tati Castellanos ir pro West Ham por conta da situação do clube e eu acho que vai cair. Eu não vejo o Nottingham Forest, que é o time primeiro fora da zona, perdendo tantos jogos assim como o West Ham, que tem a defesa do West Ham é uma peneira. Então assim, eu acho que o West Ham vai precisar desse dinheiro para poder contratar um zagueiro, ou zagueiros, né, rapaziada, do plural, porque o West Ham tem uma defesa muito sólida com o Murilo. Eu esqueci o nome do zagueiro lá, mas é uma defesa muito sólida e uma defesa muito boa que toma poucos gols. Tem um ataque muito bom, que agora o Igor Jesus ajuda muito o Nottingham Forest, né? Assistências, passe, pré-passe e abre espaço. O Gibbs White, que é um atacante maravilhoso do Nottingham Forest, que faz muitos gols, ajuda muito a equipe também. Então eu acho que o West Ham vai cair mesmo, rapaziada. E com isso tudo, o Paquetá, né, tá fazendo de tudo pra sair do West Ham por conta dessa situação. E os ingleses estão aqui meio que nessa surpresos, né, rapaziada, com o tamanho do poderio do Flamengo e como o Flamengo é gigantesco, né, rapaziada. Tá sendo muito assunto na mídia inglesa essa negociação do Flamengo, Paquetá, porque o Flamengo já não é a primeira vez que o Flamengo vai lá e traz jogadores da Inglaterra, né, mas agora de fato pagando um dinheiro tão alto que só entre eles ali na Inglaterra que rola essas compras, né, de 40, 50 milhões de euros. É tudo interno, até para fora da Europa mesmo, é tudo 18, 20, 25, 30, não passa disso, mas o Flamengo foi lá e ultrapassou as negociações que rola até dentro da Europa, apenas internamente entre os clubes da Premier League que rola esses valores de 40, 50 milhões de euros, rapaziada. Mas enfim, rapaziada, eu gostei demais, acho muito da hora acompanhar e ver o que a imprensa internacional fala do Mengão. Deixa aí nos comentários se você tá ansioso um anúncio da compra do Paquetá, né, do anúncio oficial do Flamengo. Eu tô toda hora dando F5 na página do X pra ver se tem alguma novidade, se o Flamengo anuncia, mas vamos ficar aqui esperando, rapaziada. Deixa aí nos comentários, sou muito ansioso e claro, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo, rapaziada.